Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus a vocês em meio a muita luta. Pois nossa exortação não teve origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra essa noite. Eu oro que Teu Espírito ministre aos nossos corações, Senhor. Eu oro por corações abertos, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Nos dá a graça de que essa semente santa do céu caia num terreno fértil, Senhor. Que o solo do nosso coração, ó Deus, esteja, Senhor, preparado para receber essa semente, para que ela possa produzir muitos frutos para a glória do Teu nome. Senhor, isso é proveitoso não só para nós, ó Deus, mas para todo o Teu corpo, Senhor. O Senhor fará coisas grandiosas e maravilhosas, Senhor, se nós cremos de todo o coração na palavra que o Senhor nos envia. Essa palavra, ela cumpre o propósito pelo qual o Senhor a envia, Senhor. E eu oro que o Senhor cumpra isso essa noite, Deus. Eu oro que o Senhor nos livre de toda distração, capture o nosso coração, captura a nossa atenção, Senhor, e completa a obra que o Senhor começou, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Queridos, eu vou fazer uma rápida revisão com vocês. A carta de 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses tem como tema o Rei que vem. Fala sobre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Esse é o tema central. Jesus, o Rei que vem. Na semana passada nós estudamos o capítulo 1. Falamos sobre a fé, o amor e a esperança dos irmãos em Tessalônica e os resultados disso. Hoje nós vamos começar o capítulo 2, versículos de 1 a 12, e nós vamos ver a defesa de Paulo. Nós vamos ver que Paulo ele se defende nesse texto que a gente acabou de ler. Mas ele não se defende dos irmãos em Tessalônica. Os irmãos em Tessalônica não estavam acusando Paulo de coisa alguma. Mas ele se defende daqueles que estavam do lado de fora da igreja. Paulo poderia se defender, né, se alguma acusação viesse dos irmãos, como ele faz nas cartas dele aos irmãos em Corinto. Ele se defende naquela carta de acusações injustas que ele estava sofrendo. Mas dessa vez ele se defende dos perseguidores, aqueles que o perseguiram desde Filipos até Tessalônica, atrás, procurando oportunidade para matar o apóstolo porque ele pregava o reino de Deus. E muitas pessoas que criam no Evangelho de Cristo deixavam suas religiões, deixavam seus falsos ídolos para trás. E isso trazia prejuízo, né, àqueles que se beneficiavam, que lucravam, né, com a fé enganosa dessas pessoas. E eles não queriam, não gostavam. Se você observar no livro de Atos,
Quando Paulo chega na região da Macedônia, obedecendo a visão que Deus deu a ele, o homem da Macedônia, ele vai à Macedônia, e ele chega ali, ele prega em Filipos primeiro, e ele vai para a cadeia, ele é aprisionado junto com Silas, ele apanha, louva a Deus, Deus faz um milagre. Mas se você reparar, ali diz, em Atos 16, 17, que muitas pessoas creram, pessoas de alta posição. Então, era uma região rica, uma região próspera, era uma região que muitos de alta posição, diz lá, creram no Evangelho. Isso desbancou muitos que lucravam com essas pessoas. E isso deixou essas pessoas furiosas atrás de Paulo. E em Tessalônica a mesma coisa aconteceu. Então eles chamavam Paulo de charlatão, de vigarista, de oportunista, que ele estava lá porque era a cidade rica, que ele estava mesmo interessado no dinheiro do povo. E eu não sei se você já foi acusado injustamente. Alguém aqui já foi acusado injustamente? Já? Alguém já falou mal de você? Sim? Alguém? Mas o pior dessa situação é que é tão diabólico, porque isso é feito nas costas, né? Isso é geralmente feito nas tuas costas, e você não tem a chance de se defender, não é? Quando alguém fala mal de você, alguém faz uma calúnia, ou uma difamação, ou até aquela brincadeira de mau gosto, só para deixar no ar, né? Para realmente fazer as pessoas que ouvem, olha, duvidarem a teu respeito. Maldade, né? Maldade. Paulo, ele estava sofrendo esse tipo de injustiça. Ele estava sendo caluniado, difamado, né? As pessoas estavam falando de intenções que ele não tinha, falando que ele fazia coisas que ele não fez. Então esse texto de hoje trata-se de uma defesa, mas Paulo, ele não se defende como se ele não tivesse um advogado para defendê-lo. Não, ele se defende porque é importante que, ao ele desmascarar, ao ele falar o que ele fez e a intenção que ele fez, trazer à tona isso, ele está, ao mesmo tempo que ele fala o que ele fez, quando Paulo diz aqui para nós, que a gente vai estudar agora, o que ele fez, ao mesmo tempo ele está mostrando o que os outros mentirosos, difamadores, oportunistas, na verdade, estavam fazendo. Então, era uma forma dele mostrar o que é errado, quando ele fala o que é certo, tá bom? Então, ele se defende principalmente por amor ao Evangelho, para nos ensinar como que tem que ser o nosso coração, para ele deixar registrado nas Sagradas Escrituras, para todos os que creem e seguem Jesus, como deve ser um coração temente a Deus, como tem que ser o coração de alguém que serve a Deus, que ama a Deus e quer o bem dos seus irmãos. É isso que a gente vai aprender hoje com Paulo. E isso é maravilhoso. O tema dessa mensagem, irmãos, o Senhor é o advogado daqueles que confiam nele. Você crê nisso? O Senhor é o advogado daqueles que confiam nele. Sempre. Ele vai ser o intercessor, o defensor. Ele sempre vai te proteger. E olha, irmãos, não importa a acusação que você sofra. Não importa. Deus, ele sempre vai te defender. E olha, falando de todo o coração, como igreja de Cristo, como aqueles que Jesus deu a própria vida para salvar naquela cruz, você sabe o quanto ele ama o povo dele. Então, entenda isso. Se você está sendo difamado ou atacado com línguas venenosas, né? Se você está sofrendo acusações injustas, você está em boa companhia. Você está na companhia de Paulo, né? Jesus Cristo também sofreu isso. Isso é bom. É uma boa perseguição. Porque Deus, ele tem prazer em nos defender. E ele não só desmascara o inimigo, não. Ele humilha. Ele humilha o inimigo. E é louco, porque põe isso na sua cabeça. Mexeu com os amados de Deus, mexeu com ele. Mexeu com a igreja de Deus, mexeu com ele. Mexeu com os escolhidos de Deus, mexeu com ele. Porque você está em Cristo. Ele te ama. Então, para alguma coisa atingir você, tem que passar por ele primeiro. Qualquer coisa forjada contra você, qualquer tentativa de alguém de ferir você, isso fere o Senhor primeiro. Mexeu com você, mexeu com ele. E é dura coisa mexer com o Deus Todo-Poderoso, né? É dura coisa mexer com o Senhor que deu a vida
para provar o seu amor por nós. Então, irmãos, é muito importante o que nós vamos estudar hoje. Essas palavras, elas são para nós, né? Então eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos ver agora a seguir, tá bom? Versículo 1. Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Então Paulo começa a sua defesa falando: irmãos, quando eu estive com vocês para pregar o Evangelho de Deus, foram 3 semanas. Paulo pregou o Evangelho e logo os perseguidores chegaram e ele teve que fugir. E ele fala: olha, mesmo assim não foi inútil, não foi em vão. O que a palavra de Deus nos diz? Que nenhum trabalho no Senhor é vão. Amém? Nenhum, né? Seja um copo de água fresca para o irmão, seja uma oração que você faz, seja, sei lá, qualquer coisa que você faz no Senhor, o Senhor quer que você saiba que tem a sua recompensa. Então Paulo está falando: olha, se eu fosse um vigarista, se eu fosse um oportunista, se eu fosse realmente um charlatão, se eu tivesse interessado no dinheiro de vocês, não haveria o fruto que aconteceu, como foi constatado aí. No primeiro capítulo ele falou: olha, vocês são exemplos para todos os cristãos. Ele deixou muito claro que o que estava acontecendo em Tessalônica era algo que só o Espírito Santo de Deus podia fazer. A fé deles tinha resultado em trabalho, o amor deles em esforço, e a esperança deles tinha resultado em perseverança. Eles estavam sendo mortos, mas não desistiam de seguir a Cristo. E Paulo está destacando isso, enfatizando, e falou: isso só é possível quando alguma coisa é de Deus. Esse tipo de fruto só é visível quando Deus está por trás, quando Deus é que está fazendo isso. Então, primeira coisa, Paulo deixa muito claro: o tempo que eu estive com vocês não foi em vão. Há muitos frutos aí. Deus está operando grandemente no meio de vocês. Esse é um ponto. Vamos ver versículo 2. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhes o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Irmãos, prestem atenção, ele diz: apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipos. Quando Paulo chegou ali com Silas e Timóteo em Tessalônica, as feridas em suas costas ainda não tinham cicatrizado. Quando Paulo e Silas foram açoitados, acusados injustamente, parados numa prisão, e foram açoitados e louvaram a Deus à meia-noite, as portas da prisão se abriram e o carcereiro e a família dele toda foi salva. As feridas que Paulo chegou ali ainda não tinham tido tempo de cicatrizar. Os irmãos sabiam que Paulo chegou ali ferido, maltratado, insultado, corrido, perseguido. E ele destaca isso, vocês vão entender por quê. E ele diz aqui, olha: e com a ajuda de Deus nós tivemos coragem de quê? Anunciar o Evangelho para vocês. Então Paulo está falando: olha, eu saí de Filipos corrido. Filipos eu saí de lá debaixo de pressão, debaixo de luta, açoitado, apanhei injustamente. Cheguei entre vocês e tive coragem de pregar o Evangelho. Paulo está falando: olha, se alguém é interesseiro em dinheiro e apanha por pregar o Evangelho de Cristo, ele vai desistir logo. Ele não vai ter coragem de chegar no outro lugar e falar a mesma coisa. E Paulo está falando: Deus me deu coragem, e eu preguei o Evangelho para vocês também. Isso é demais. Paulo está falando: se eu fosse um interesseiro, um vendedor, se eu estivesse vendendo um produto, se eu estivesse interessado em tirar alguma coisa de vocês, vocês saberiam. E gente, vamos ser sinceros, vocês já viram testemunha de Jeová, um mormon, chegar na frente da tua casa para pregar a crença dele surrado? Olha, a gente apanhou ali e a gente está aqui. Não, eles chegam impecáveis, eles chegam muito bem vestidos, muito bem aparentados, muito bem, né? Falando muito bonito. Paulo está falando: ei, acorda, acorda. Se a mensagem que eu tinha que trazer de você fosse falsa, errada, ou se realmente eu tivesse interessado, não seria desse jeito que eu me apresentaria a vocês. Você já viu um vendedor que chegou na sua casa, ele quer convencer você que o produto dele é o melhor? Ele não vai chegar surrado, sujo, né? Corrido, perseguido. Estão tentando me matar ali, né? Eu vou ficar aqui um pouquinho já. Não.
Eles querem dar a melhor aparência para você, eles querem iludir você, eles querem convencer você. E Paulo está falando, não foi assim que eu fiz. Eu apanhei lá e eu tive coragem de pregar a mesma palavra, porque essa palavra tem poder de transformar a vida. Versículo 3: pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Veja só, a nossa exortação não tem origem no erro. Por que Paulo está falando isso? Porque ele está convicto que a mensagem que ele tem para compartilhar é digna de se sofrer por ela. É uma mensagem digna de morrer por ela. E ele está falando, a mensagem que eu trouxe a vocês, ela não tem origem no erro. Não há nada de enganoso, não há nada de falso, não há nada de fraudulento nessa mensagem. Nem em motivos impuros. Eu não tinha uma segunda intenção, Paulo está falando. Quando eu falei do evangelho para você, eu não tinha uma segunda intenção. Eu não estava querendo atrair vocês para uma armadilha. Eu não queria engodar vocês. E eu amo o fato que aqui no versículo 3 ele chama a mensagem de exortação. Qual foi a mensagem que ele trouxe? O evangelho. O que é evangelho? Boa nova. Por que o evangelho é uma boa notícia? Porque fala do amor de Deus ao homem pecador. O evangelho significa boa nova, a boa notícia de que Deus amou o homem de tal maneira que ele deu o filho dele para morrer no nosso lugar. E Jesus de fato morreu em nosso lugar. Essa é a maior mensagem de todas. Essa é a mensagem digna de se sofrer por ela. Essa é a mensagem digna de se morrer por ela. E Paulo fala, essa mensagem, ele chama o evangelho de exortação. E a gente sabe que exortação é dar ânimo, né? Evangelho, exortação é dar ânimo. E ele fala, Paulo sabia que o evangelho é a maior palavra de ânimo que alguém pode ouvir. Imagina, você é pecador, está separado de Deus. Os teus pecados te condenam eternamente ao inferno, à morte, a uma separação eterna de Deus. Por quê? Porque é pecador. Mas e aí? Há uma boa notícia. Jesus pagou por os teus pecados. E agora você é perdoado por Deus. E não só isso. Deus agora, Ele quer aceitar você como o próprio filho dele. Ele quer te dar toda a herança que é de Jesus Cristo que morreu por você. Isso é boa nova? Isso é uma boa notícia ou não? Né? É maravilhosa a notícia. E é essa notícia que as pessoas aí fora precisam ouvir. E nós estamos guardando para nós, muitas vezes. Então, Paulo sabia que o evangelho de Deus é a maior palavra de ânimo que alguém precisa ouvir. É a esperança para o perdido, né? O consolo para o desesperado. É o evangelho de Deus. São as boas novas de Deus em Cristo Jesus. Versículo 4. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus que prova o nosso coração. Então olha que ponto bom que Paulo está trazendo no versículo 4. Ele diz, olha, a nossa mensagem não tem origem no erro e a gente não estava tentando enganar vocês. No 4 ele diz, muito pelo contrário disso, como homens aprovados por Deus para nos confiar o evangelho. Ele está falando, olha, nós chegamos a vocês porque Deus confiou o evangelho dele às nossas mãos, para nós levarmos a vocês. Ele está falando, a mensagem que a gente trouxe, ela não é enganosa, ela não é fraudulenta, pelo contrário, é uma mensagem santa, é uma mensagem tão boa que ela veio do céu. Deus confiou essa mensagem às nossas mãos. Essa mensagem que eu trouxe a vocês veio da parte de Deus, porque Deus ama vocês. Homens aprovados por Deus para confiar o evangelho. E não falamos para agradar pessoas, detalhe importante, mas para agradar a Deus. Paulo sabia que o evangelho é uma boa notícia, mas que nem todos ficariam felizes. Por quê? Porque nem todos estão dispostos a dar as costas para o pecado para se voltar para Deus. Então, por melhor que seja o evangelho, a mensagem do evangelho, Paulo sabia que não ia agradar a todos os homens, mas com certeza ia agradar sempre a Deus.
E é por isso que ele fala: a mensagem que eu trouxe para vocês não é para agradar homens. Que ela fala: se arrependa, arrependa-se do pecado, volte-se para Deus. Não agrada a todos, mas agrada a Deus. E ele estava em paz com isso, ele estava feliz com isso. E gente, na época de Paulo, só para vocês entenderem, haviam tantas religiões sendo disseminadas. Acho que foi um período da história da humanidade que mais se disseminou filosofias e religiões. Hoje em dia é grande, mas naquela época era uma disputa muito acirrada. Ali naquela região, naquela cidade próspera, rica de Tessalônica, haviam religiões orientais sendo disseminadas, haviam deuses pagãos, como os romanos sendo pregados, deuses da Grécia, deuses do Egito e muitas outras. Filosofias mil, ele estava ali numa área cheia de filósofos. E assim, cada um desses mensageiros, desses portadores dessas religiões, queriam o quê? Atrair pessoas, o máximo de pessoas possível. E eles, como eles apresentavam a mensagem deles? Como os testemunhos de Jeová e os Mormons fazem hoje, né? Muito bem vestido, uma palavra muito bem agradável, né? Falando coisas muito bonitas aos ouvidos de quem está ouvindo, porque a intenção deles é convencer as pessoas. Paulo não estava preocupado em agradar os homens, ele estava preocupado em agradar a Deus. Deus falou: vai lá e prega a minha mensagem. E era isso que ele queria fazer, e era isso que ele fez. Foi exatamente isso que ele fez. Ele pregou o evangelho de Deus. Ele não estava preocupado se isso não ia agradar a todos. Eu até coloquei um comentário, né? O homem teme o homem e o que o homem pode lhe fazer, mas Paulo ele estava tão convicto da mensagem que ele estava passando, que ele só temia a Deus. O máximo que o homem pode fazer é matar o corpo. Paulo ele temia a Deus, que tem poder tanto sobre o corpo como sobre a alma do homem. E era isso que importava para ele. Versículo 5: vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha. No versículo 5 ele enfatiza a mesma ideia, chamando Deus como testemunha. Quando você chama Deus como testemunha, é melhor você estar bem certo do que está falando, né? Porque Deus é justo. E ele fala: Deus é minha testemunha. Deus é testemunha de que a nossa palavra nunca foi de bajulação. Sabe o que é bajulação? É falar o que a pessoa quer ouvir. E isso é muito sério, né? Muito sério, né? Aí tu está falando: olha, a nossa palavra nunca foi de bajulação. A gente nunca se preocupou em falar o que a pessoa quer ouvir, mas o que Deus quer ouvir. E a gente nunca fez isso, né? Nada que a gente falou foi com pretexto de ganância, de tirar algum proveito, de tirar vantagem. E Deus é testemunha. Irmãos, falando de bajulação, isso é algo muito sério. A gente comentou ontem, aliás, na reunião de servos, foi uma bênção, tá? Vai ter uma vez por mês, alguns meses nós não teremos, nós não vamos ter, mas eu peço que você observe o calendário, porque é um discipulado, é um modo de eu passar para vocês o pensamento, a realidade, as atitudes corretas que nós devemos ter em relação ao ministério. E eu desejo que você participe para que a gente ande junto, para que todo mundo tenha o mesmo entendimento, estejamos todos na mesma página, falemos todos a mesma língua, né? Porque nós estamos crescendo, né? Estamos amadurecendo, a gente precisa disso, a gente precisa ter uma concordância no que é pregado, no que é dito, no modo de agir. Bom, não perca a próxima, tá bom? Mas falando sobre bajulação, muito cuidado, irmãos, muito cuidado com palavras de bajulação. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes o evangelho ele é tão poderoso que ele sempre traz o amor, a verdade com amor, né? O amor do evangelho ele traz sempre a verdade junto, ou seja, ele vai falar a verdade cheio de amor e vai mostrar o amor de Deus cheio de verdade. Há um equilíbrio. Há um equilíbrio. Quando nós amamos a Deus e queremos dar a palavra de Deus ou a mensagem de Deus, há um equilíbrio nisso. Isso quer dizer o quê? Que você até pode parar para ouvir o irmão que está lamentoso, queixoso, né? Reclamando, achando ruim isso, aquilo outro, blá, 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 mimimi, mimimi. Você precisa ouvi-lo, você pode ouvi-lo, mas muito cuidado, porque
Você já viu alguém que está feliz e cheio do Espírito Santo murmurar? Não. Porque quem está feliz e cheio do Espírito Santo tem maturidade, enxerga de outra forma, né? Está aprendendo com as dificuldades, está crescendo com as dificuldades. Só que muitas pessoas, elas choram, se queixam, a fim de ter pessoas que as bajulem, né? Que, não acredito, fizeram isso com você, vem cá, vem cá. E há essa carência emocional que ajuda muito as pessoas a se comprometerem com o pecado, né? E por que isso? Olha, isso é muito sério. Se a sua queixa, tá, para algum irmão que ouviu, que se propôs a ouvir as suas queixas, não tiver uma resposta, se você não tiver ouvir uma resposta de exortação, para você se acertar com o irmão, para você se arrepender, para você pedir desculpa, para você se corrigir, se não existe uma palavra que você não é a que você quer ouvir, não é. Você quer que a pessoa passe a mão na cabeça e fale que você está certo quando você está errado. Na verdade é isso. Quando a gente murmura, quando a gente se queixa, é isso que a gente quer. É a nossa carne, né? Não é, o espírito não dói, né? O que dói é a carne sempre. Então é a carne querendo se satisfazer. Então se você tem alguém que ouve você e não exorta, que não fala, você já falou com essa pessoa? Você já procurou? Você já pôs isso para essa pessoa? Mas não é isso que eu quero ouvir. Não, mas eu te amo. Eu quero pôr um fim a esse conflito. E é esse o ponto. Se você se queixa e a pessoa não quer pôr fim ao conflito, é porque essa pessoa, ela é bajuladora. E ela se alimenta das queixas dos irmãos. Mas a gente tem isso no corpo? É possível um cristão ser assim? Infelizmente é. Se você se queixa alguém e a pessoa não tem coragem de falar, olha, você tem que se acertar. É porque a pessoa, ela é bajuladora. Ela se alimenta, o ego dela precisa ouvir queixas. E geralmente a pessoa que tem essa necessidade, ela vai ouvir a queixa de você. Opa, ali tem outra. Você também tem queixa? Ótimo. E ela é uma catalisadora de queixas. Você não sabe como uma única pessoa é capaz de saber a queixa de tanto irmão. Como pode uma pessoa saber queixas de tantos irmãos e todo mundo continua assim, da mesma forma? Por quê? Porque não é interessante para essa pessoa pôr fim a isso. Ela se alimenta das queixas dos irmãos. Ela se alimenta dos conflitos no meio do povo de Deus. Irmãos, eu falo de todo o meu coração. Cuidado com quem você se abre. Procure uma pessoa que nunca falou de outra. Porque se você achar alguém que nunca falou de outro... Porque assim, vamos ser bem sinceros, a pessoa que fala de alguém para você, não tenha dúvida, vai falar de você para outro também. Porque é caráter, está dentro, tá? Essas coisas não mudam. É fato. Então a pessoa que fala de alguém para você, ela vai falar de você para outro. Não tem... É assim que funciona. Então o que você precisa fazer? Procura a pessoa, ora a Deus. E se tiver que desabafar com alguém, procura alguém que você nunca ouviu falar mal de outro. É uma segurança que você tem de que essa pessoa é madura o suficiente para te aconselhar de acordo com a palavra de Deus. Que ela não vai falar a opinião dela, que ela não vai passar a mão na sua cabeça e te bajular, como a nossa carne deseja, né? Mas que vai pôr fim a esse conflito. Amém? Isso é muito bom. Nem todo mundo que tem muito tempo de igreja, prestem muita atenção nisso, nem todo mundo que tem muito tempo de igreja significa que é completo em igreja. Maduro, né? Maduro. Nem todo mundo que tem anos de igreja significa que é uma pessoa madura. Não é. Infelizmente não é assim que funciona, tá bom? Então eu falo isso de todo o meu coração, a fim de que você seja abençoado e o corpo de Cristo seja abençoado. Porque pessoas assim dividem o corpo, dividem a igreja, destroem a noiva de Cristo. E Deus não quer isso, tá bom?
Então, muito cuidado com essas palavras de bajulação. Versículo 6. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Então Paulo fala, olha, a gente também não busca o reconhecimento humano. A gente falou ontem também sobre os tapinhas nas costas, né? Paulo está falando, olha, a gente não está buscando alguma coisa que vocês possam dar para a gente. Reconhecimento. A gente vive numa fase, né, de internet, né? Há tantos querendo seguidores, há tantos querendo fazer um nome, há tantos querendo, né, mostrar que tanta coisa. Mas Paulo está falando, não, eu não quero isso. Eu não quero nada que venha do homem. Ele está satisfeito com o que Deus está cuidando dele. Reconhecimento humano. A gente não serve a Deus atrás de reconhecimento humano. Seja para varrer um chão. A gente não quer que alguém fale, nossa, que chão limpo esse. A gente serve a Deus. A gente serve a Deus porque a gente é grato a Deus por tudo que Ele tem nos feito, tudo que Ele tem nos dado. Todo serviço a Deus é feito por gratidão, é feito para o Senhor. Se você não está preparado para servir, só seja servido. Não é gostoso chegar a um ambiente agradável, limpinho? Bom, é bom, aproveita. Deus te ama, Deus quer que você seja servido. Se por acaso você sentir a vontade de servir os irmãos também, faça com o coração certo, faça para Deus. Aquele que ama a Deus, aquele que ama o irmão ama a Deus, porque os nossos irmãos se tornaram o corpo dele. Então tudo que você faz a alguém, você faz a Cristo, seja bom ou seja ruim, né? Se você abençoa o teu irmão, se você ama o teu irmão e cuida do teu irmão, a quem você está fazendo? Ao Senhor. Mas se você murmura, critica, fofoca contra o teu irmão, é ao Senhor que você está fazendo também, tá bom? É bom você saber disso. Versículo 7. Então Paulo não queria aplausos, Paulo não queria nada que o homem pudesse lhe dar. Ele estava querendo simplesmente dar e não receber. Versículo 7. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Então Paulo ele reconhece que ele estava ali a serviço de Deus. E ele reconhece que aqueles irmãos poderiam cuidar dele. Poderiam recebê-lo, poderiam alimentá-lo, poderiam cuidar das feridas dele, poderiam fazer o bem a ele. Só que Paulo ele sabia que aqueles irmãos, eles eram novos na fé. Ele sabia que aquela cidade era uma cidade onde muitas religiões estavam concorrendo, competindo, querendo pessoas. Então ele foi muito sábio. Ele não aceitou nada, ele não pediu nada e ele não exigiu nada. Ele simplesmente ofereceu. Ele simplesmente deu aquelas pessoas para que ele pudesse guardar o Evangelho de Deus, a autenticidade do ministério dele. Então ele foi muito sábio. E ele fala que ele amou e foi bondoso como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Como uma mãe cuida dos seus próprios filhos? Com todo o amor e todo o afeto, né? Aqui no original fala como uma ama de leite, sabe? Uma mãe que está amamentando, né? É difícil imaginar alguma coisa assim que uma fera mais brava, né? do que uma mãe que está amamentando seu filho, né? Com proteção, né? Com cuidado, com afeto. Paulo está falando, olha, eu estive no meio de vocês, protegendo vocês, amando vocês, alimentando vocês, nutrindo vocês com leitinho, falando do Evangelho de Cristo, quanto vocês são amados por Deus. Isso é lindo, é maravilhoso. E no 8 ele continua. Ele diz, sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Então Paulo está lembrando aqueles irmãos de que, quando ele chegou ali, ele pregou o Evangelho e não só isso. Ele podia pregar o Evangelho e ir embora. Eu só vim aqui para falar isso. Deus me mandou aqui para falar isso. Falei, tchau. Né? Poderia. Mas Paulo falou, não, a gente estava no meio de vocês, né? Eu, Silas, Timóteo, nós estávamos no meio de vocês como uma mãe que ama seus filhos para proteger, para alimentar, para nutrir vocês. E ele diz aqui, olha, nós tivemos tanto amor, nós sentimos tanto amor por vocês, tanto amor, que a gente decidiu não só dar o Evangelho, mas a nossa própria vida.
que Paulo quis dizer? Não só o evangelho, mas nossa própria vida. Ele falou, a gente não queria só falar do evangelho e ir embora. A gente se importou com vocês. A gente queria ver vocês amadurecendo na fé. A gente quer ver vocês florescendo e frutificando para Deus. A gente quer um acompanhamento com vocês. Então, quando ele fala com a própria vida, isso não necessariamente significa quero morrer por você, mas mais importante que isso, eu quero que vocês contem comigo por todo o tempo que eu viver. É isso que Paulo está falando. Eu quero que vocês saibam que podem contar comigo pelo tempo que eu viver. Maravilhoso, né? Como deve ser. Versículo 9, irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Então ele traz a lembrança daqueles irmãos, que enquanto ele estava no meio deles, ele fez o quê? Cruzou os braços, deitou na rede e pediu suquinho? Não. Ele lembra a eles que enquanto ele estava com eles, ele trabalhou esgotantemente, com fadiga, trabalhando noite e dia. Isso quer dizer o quê? Sem descansar muito, sem lazer com certeza, para não ser pesado a ninguém. Ele não queria ser um peso para ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Então ele queria que enquanto eles estavam ali pregando o Evangelho, os irmãos apenas recebessem. Ele queria que os irmãos recebessem. Sejam abençoados, receba o que Deus tem para você. Ele não estava a fim de tirar nada como proveito pessoal para ele. Nada. Nada. E ele sabia que qualquer coisa que ele recebesse, uma linguinha abençoada, né? A língua, Tiago fala que é um órgão perigoso, né? Venenoso, né? Destila um veneno incrível, incendeia um bosque, né? A língua do ser humano, assim, Paulo sabia disso. Então ele tomou todo o cuidado, porque ele sabia que uma linguinha, né? E teria, que sempre tem, né? Que teria uma linguinha afiada, como sempre tem, que iria falar, que iria acusar, que iria injustamente, né, difamá-lo. E ele queria ter um testemunho limpo, né, uma consciência limpa, de que assim, tudo isso que estão falando não consta, não procede. Tudo isso que estão falando não tem nada a ver como de fato aconteceu. Tremendo, né? E realmente ele pôde chamar Deus e eles como testemunha para isso. Versículo 10. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Então veja novamente, ele diz, vocês sabem a maneira santa, justa, e aí o que mais ele fala? Irrepreensível. Não tinha nada que pudessem acusá-lo, nada que pudessem falar mal dele. Essa foi a postura dele. Ele fala, vocês são testemunhas e Deus também é testemunha. Alguém de fora da igreja que não conhecia Paulo podia falar que ele era um charlatão, interesseiro, vigarista, né? Mas ele não estava preocupado, porque Deus é a testemunha dele. Deus era o advogado, a testemunha e o juiz. Não é tremendo isso? Deus é o advogado dele, a testemunha dele e o juiz da vida dele. Eu não tenho que temer nada do que falam a respeito dele. Versículos 11 e 12. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus que os chamou para o seu reino e glória. Então presta atenção nessas palavras finais do apóstolo. Vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata o filho. Cada um significa o quê? Individualmente, né? Cada um. E eu penso que o reino de Deus é assim, né? Deus, ele não salvou todo mundo como uma bacia na feira, né? 12 laranjas, não. Deus, ele tem um tratar especial, particular com cada um de nós, amém? Cada um de nós é particular, é individual, é personalizado. E Paulo falou, olha, cada um de vocês foi tratado como um filho por mim.
Paulo, ele fez questão de tratar cada um como um pai trata um filho, sem parcialidade. Eu acho que isso tem muito a ver com parcialidade. Irmãos, a igreja de Cristo tem que ser imparcial. Qualquer pessoa que entrar naquela porta tem que ser amada, tem que ser notada, tem que ser vista, tem que ser tratada com honra, tem que entender que é especial no nosso meio. Porque ninguém procura uma igreja sem que não queira conhecer a Deus. E nós mostramos Deus para as pessoas pela maneira que nós tratamos elas. A importância que nós damos para elas. Como elas são importantes para Deus. Elas são preciosas para Deus. Então essa coisa de grupinho. Vamos ter uma comunhão com nós. Mas quem vai estar lá? Isso não pode existir no nosso meio. Isso não pode. Isso não é de Deus. Tá? Isso não é de Deus. Nós devemos amar as pessoas. As pessoas devem se sentir abençoadas por nós, como se Deus estivesse tocando, como se Deus estivesse falando, como se Deus estivesse se importando com elas. Esse é o nosso chamado. Então, individualmente, sem parcialidade, mas olha, ele fala como um pai trata os filhos. Como é que o pai trata os filhos? Ele explica para nós. O pai trata o filho exortando, consolando e dando testemunho. O que é exortar, igreja? Exortar é falar a verdade em amor, né? É dar ânimo. O pai faz isso para o filho? Faz. O pai que não exorta o filho, ele está falhando no seu papel de pai. O pai, ele precisa exortar o filho, ele precisa dar ânimo para o filho. Ele precisa falar a verdade em amor. O filho precisa olhar para o pai e saber que o pai não está lá para criticar, para condená-lo, para julgá-lo, mas está lá para ele contar, para ele poder ser encorajado pelo pai. Não é caiu, errou, não serve para nada, não presta para nada. Essas coisas ficam. O pai está lá para ajudar, para dar ânimo, exortar, falar a verdade com amor. O pai está lá para consolar. O que é consolar? Consolar não é dar mimo. Consolar significa que o pai, ele tem essa empatia, ele é capaz de estar sensível ao seu filho em qualquer circunstância. Quando tudo vai bem, parabéns, filho, muito bem. Quando tudo vai mal, vamos conversar. É assim, não é assim, é assado. O pai se importa. Isso é consolo. Quando o filho se sente compreendido, que o pai se importa com ele, que ele não é só uma criança, que ele é filho, ele é amado. Ele é importante para o pai. E dando testemunho. Gente, preciso falar que é o mais importante? Sim ou não? Vocês estão dormindo. Não precisa, né? Dar o testemunho é o mais importante. Porque dar o testemunho é quando a criança olha para o pai e vê que tudo que o pai faz na igreja, ele faz em casa. Isso é dar um bom testemunho. Isso é dar o exemplo. É o mais importante. Porque há muitas crianças, há muitos filhos que não querem saber de Jesus, porque na igreja o pai é o servo, na igreja o pai é uma bênção. Nossa, como as pessoas falam bem do pai, como as pessoas amam o pai. Aí a criança fica confusa, porque em casa aquele pai não existe, aquele pai ficou lá na igreja. Em casa o pai, ele briga, chuta, bate na mãe, a criança não, para ela esse negócio de Jesus é uma hipocrisia. Para a criança, esse negócio de Jesus é uma farsa. O melhor que um pai pode fazer para o filho é ser ele mesmo, é ser sincero, é dar o exemplo. Filho, segue o pai. O pai está aqui para te guiar nesse caminho. É esse o caminho? É esse o caminho, filho. Aí quando a criança vê o pai na igreja da mesma forma que ele vê o pai em casa, da mesma forma que ele vê o pai na igreja, meu pai, é assim que um pai trata um filho, dando o exemplo, dando testemunho. E que Deus me ajude, irmãos, porque esse é o meu maior desejo, sempre foi, de poder ter filhos e muitos filhos, para que eu pudesse discipular esses filhos, acompanhar eles, para que eles pudessem ver o meu amor por Jesus,
para que eles pudessem ver que Jesus é real e que o papai ama Jesus porque Jesus é bom e Jesus é maravilhoso. E o papai aqui é o mesmo papai de casa e é o mesmo papai na rua. E eles querem amar Jesus e eles querem conhecer esse Jesus. Esse é o meu maior desejo. Porque todo pai, presta atenção, você só tem 18 anos para discipular teu filho? Aproveita. Porque depois ele cresce, fica tarde demais. Então esse é o momento, se você quer realmente fazer discípulos, isso começa em casa. Isso começa aproveitando as bênçãos, a graça de Deus na tua vida em te dar filhos, para você ensinar o caminho que deve andar, para você poder inculcar ele com a palavra de Deus, para você dar o exemplo para ele do que é ter um relacionamento com Jesus. Porque isso é confuso. Tem pessoas hoje velhas não entendem um relacionamento com Jesus porque não sabem o que é o relacionamento. Muitas vezes porque nunca teve um relacionamento dentro de casa. Nunca teve um pai que exortasse, que consolasse e que desse o exemplo. Então, essa é a vontade de Deus para nós. E Paulo, ele fala, quando eu estive entre vocês, foi como um pai trata o filho. Foi exortando, foi consolando e foi dando exemplo. Exemplo do quê? Testemunho do quê? Para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Olha, Deus chamou você para o seu reino e para a sua glória. E existe um modo de vida que agrada a Deus. E é isso que você vai ensinar seu filho. E é assim que nós vivemos entre um e outro. Amém? Eu quero fechar esse estudo com algumas exortações de amor. Você pode dizer amém? Obrigado, glória a Deus. Então vamos lá, algumas exortações de amor. Hoje aprendemos que, nenhum trabalho no Senhor é inútil. Amém? Tudo o que é feito pelo Espírito Santo através de nós tem sua recompensa. Confie que o Senhor Jesus é o seu advogado e o defende de todas as acusações. Não revide na carne, porque você perde a razão e sempre acaba sofrendo as consequências disso. Certo ou errado? Certo. 5. Não alimente os fofoqueiros de plantão. Digam amém. 6. Peça a Deus sabedoria e discernimento espiritual em tudo o que fizer. 7. Peça ao Senhor para sondar as motivações do seu coração. 8. Não aceite bajulação de homens. Diga amém. 9. Não busque interesses pessoais no meio do povo de Deus. 10. Busque sempre dar, somar e contribuir. 11. Não busque reconhecimento de homens, mas queira sempre agradar a Deus. 12. Amem e cuidem uns dos outros como uma mãe cuida de um filho, com paciência, afeto e empatia. E 13. Trate seus irmãos como um pai faz com o filho, exortando, consolando e dando testemunho diante de Deus. Amém, igreja? Vamos ficar em pé, então? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, a Deus, porque o Senhor nos ama. E porque o Senhor nos ama, Senhor, o Senhor cuida de nós. O Senhor se importa conosco. O Senhor está sempre nos exortando. O Senhor está sempre nos consolando. O Senhor está sempre nos ensinando o caminho que devemos andar. Senhor, nos ajuda a sermos imitadores Teus, Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pela porção de hoje, Deus. Obrigado porque ela nos satisfaz, ela nos alimenta, Senhor. Ela nos fortalece a fé. Deus, ela instiga a gente para viver de modo reto. Ela alinha o nosso coração com o Teu coração. Bendita é a Tua palavra, Senhor. Nós Te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver a Tua palavra, Senhor. Nos encha, Senhor, do Teu amor, nos transborda com o Teu amor, nos transborda com o Teu Espírito Santo, Senhor. Queremos fazer a Tua vontade, Deus, e não a nossa própria, Pai. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos,